Bom dia, pessoal! Estamos aqui iniciando o nosso quarto podcast da Prisma Internacional. E o tema hoje da nossa conversa com o Felipe é o retorno da viagem dele da China. Ele foi participar de uma feira, primeiro, na verdade, em Dubai, a GoFood, e depois, na sequência, ele foi para a China. Mas na China ele ficou mais tempo, então vai ser o foco da nossa conversa. Isso aí. Então, eu tô com a Júlia hoje aqui também comigo. Ela vai ser... Olá. Vai ser a pessoa que vai conduzir aqui a nossa conversa. Uhum. E, na verdade, o Felipe acho que tem bastante coisa para falar do que ele viveu, apesar de ter sido uma semana somente. Uhum. O que ele vai poder dizer, o que ele vivenciou lá, porque a China é aquela coisa, cada ano que tu vai para lá é um país praticamente diferente. Então, e cada um tem uma experiência diferente, né? Vamos descobrir o que ele viveu esse ano lá, nesse período aí que ele passou nessa semaninha. Vamos embora. Acho que dá para começar do começo. Como que foi chegar lá? Para onde que você foi? Conta pra gente. Sim. Aonde que fica localizada a cidade que você foi. E como que foi a tua chegada até lá? Assim, não foi a minha primeira vez na China, né? Como o Antônio bem pontuou, acho que toda vez que eu volto para lá, eu tenho meio que uma emoção um pouco diferente, uma sensação um pouco diferente, até porque o país lá, eles mudam muito rápido. A cada 2 anos, a quantidade de mudança que tu vê é dramática. Mas a região que eu fui lá é um pouco mais pro norte da China, né? O nome da cidade é Zhengzhou. E lá é um hub de distribuição também. A gente já conhecia muito bem as outras regiões da China, mas dessa vez, através da Prisma, é a primeira vez que a gente vai lá. Legal. E como é que foi tua chegada lá? Como que você chegou? Você primeiro foi pra GoFood, né? Foi bem corrido, na verdade, porque primeiro dia eu cheguei, era domingo, daí a gente conseguiu aproveitar um pouquinho a cidade de Dubai, que é sensacional. E no dia seguinte a gente já tava na feira, né? Daí, no final do dia da correria da feira, eu já tinha que embarcar e ir pra China. Daí eu peguei os 2 voos e cheguei ali na cidade de Zhengzhou. Pelo menos a chegada ali em Zhengzhou não é tão comprida quanto a viagem quando a gente faz do Brasil pra lá, né? Então, em vez de ser 12 horas, são 7 horinhas. Então, um pouco menos, um pouco mais tranquilo. Deu até pra dormir um pouco no avião. Mas o problema foi que quando eu cheguei no aeroporto e eu tinha que ativar a internet lá, né? O chip de internet. E quando eu tentei ativar, eu tava sem. Eu não conseguia ativar. E aí, beleza, tá. Não tá funcionando, eu vou tentar conectar o Wi-Fi do aeroporto, né? Todo aeroporto, você sabe que tem um Wi-Fi do aeroporto, normal. Só que tem uma diferença. Quando você tenta conectar no Wi-Fi da China, eles geralmente pedem uma identidade ou um número de telefone e uma informação. Só que eu não conseguia colocar o número de telefone brasileiro, porque eles diziam que eles iam enviar um código. Só que o código não chega, né? Então, quando eu envio o código pra lá, não recebe. E aí, eu não consegui conectar na internet. Daí, como é que eu faço, né? E aí, eu decidi que eu tinha 2 opções, né? Ou eu tentava comprar um novo chip de celular localmente ali pra usar, ou eu tentava chegar no hotel. E eu tava bem cansado, na verdade. E aí eu decidi, eu vou tentar chegar no hotel. Que horas que era isso? Isso era final da tarde, já eu cheguei, o voo chegou próximo das 5. Só que até passar pela alfândega, passar pela imigração e tudo mais, e essa coisa, né? A imigração lá na China é um pouco diferente dos outros países. Você tem que preencher toda uma documentação ali, meio que um pré-screening que eles fazem. E aí tu vai lá, escreve todas as coisinhas, em que hotel você tá ficando, o contato de emergência, por que você tá indo. Várias perguntas. Perguntas meio que normais pra quem tá tirando visto, mas que quem já tá lá, meio que já tem o visto, não faz muito sentido. Mas ainda assim, eles seguem protocolo. Aí eu passei e quando eu terminei tudo isso, já era, 6h30, quase 7, né? E aí eu queria voltar pro hotel, descansar, porque no outro dia eu já tava na rua, né? Então, peguei o metrô e fui. Aí, assim, não foi tão difícil assim, porque o hotel que eu tava ficando ficava logo assim, do lado da estação de metrô. Só que quando eu cheguei lá, eu perguntei lá pra recepção do hotel, eu tava sem internet, eu precisava conectar e tudo mais. Aí, toda a mesma situação. A internet do hotel era vinculada ao número de telefone também. Então, eu não podia conectar. Aí, eles emprestaram o número de telefone deles, que eles tinham, e consegui conectar a internet. Só que, a internet na China
ela é bloqueada já, automaticamente. Então, se você está conectando na Wi-Fi da China, você não vai conseguir usar WhatsApp, você não vai conseguir usar Facebook, Instagram, LinkedIn, nenhuma rede você consegue usar. Até o próprio Google, se você quiser pesquisar, você não consegue pesquisar. Então, eu tava meio que apenas com o WeChat. E aí foi nesse instante que eu falei pra eles, tá, eu preciso de internet pra usar no geral também. E mais do que isso, eu preciso de internet pra usar na rua, porque se eu tô na rua e eu não consigo pagar... Pra ir visitar os clientes, né? É, exato. Porque tem uma coisa, na China, tudo que eles fazem pra pagamento, tu tem que usar o celular. Não tem mais dinheiro. É que nem aqui, a gente usa cartão, usa outras formas de Mas pagamento. lá é um pouco mais dramática a situação, né? Porque aqui ainda tu consegue uma cédula aqui, outra lá, parece que nem aceitar mais estão aceitando, é isso? Hoje tem lugares lá na China que nem aceitam dinheiro. Cada lugar lá é diferente, né? Você tava no norte, né? Sim, eu tava no norte. Que é diferente, bem diferente do sul. Como é que você consegue explicar isso? Eu achei assim, não era a minha primeira vez no norte, mas geralmente eu tenho uma sensação de que o norte, especialmente aquela região onde eu tava, ela não é tão assim desenvolvida quanto a região sul ou o litoral. Porque eu tava um pouco mais pro interior, né? Por mais que seja a capital daquela região. Era uma cidade grande, claro, mas uma sensação um pouco diferente comparada às outras cidades. Mas ainda assim, tudo bem tecnológico ainda. Comparativamente, assim, eu lembro de 6 anos atrás, quando eu fiz intercâmbio, eu fui pro interior. E agora eu fui pra uma cidade um pouco mais do interior e vi a diferença. Realmente, não tenho o que comparar. Ainda tem que falar que tá uma região muito desenvolvida. O pessoal lá tá super organizado. De noite, a cidade totalmente não fica no escuro. Cheio de tela de neon, então é bem organizadinho, assim. O WeChat, só para o pessoal, muita gente talvez não saiba, mas é a rede social, não sei se chamam rede social oficial da China, onde tem de tudo. Dá pra fazer tudo lá. Basicamente uma rede social já, né? Porque a gente tem Instagram, a gente tem TikTok, a gente tem Facebook, a gente tem muitas redes sociais que a gente acessa. Mas lá na China, basicamente, hoje o que eles mais usam é o WeChat. Tem algumas outras redes sociais, como o QQ, e tem outras redes sociais que estão vindo e crescendo bastante também. Eles também têm o TikTok deles, que é Douyin, o nome. Mas ainda para postagens, tipo, postagens que nem a gente tem no Instagram de stories ou de realmente posts com fotos e reels, eles fazem muito mais no WeChat. Porque no WeChat tem uma opção que eles falam que é Moments, eu acho que é o nome. E aí lá eles postam todas as atualizações que eles têm. E essa questão dos pagamentos está dentro do WeChat ou é um aplicativo diferenciado? Como é que funciona isso? Então, tem 2 principais aplicativos que eles usam para fazer isso. O primeiro é o WeChat, o próprio WeChat. Então, acho que até no nosso WhatsApp hoje em dia, se tu for lá, pagamentos, tem essa opção. Para eles, isso sempre foi normal. Desde 2015, 2016, eles já tinham isso e eles sempre pagavam online, assim. Então, hoje, para pagar, para transferir, eles usam o WeChat. E o outro aplicativo que eles usam é o próprio Alibaba, que tem o Alipay. Só que o aplicativo do Alibaba, ele também é um aplicativo que engloba várias outras coisas ao mesmo tempo. É como se fosse um Decolar.com, um Booking.com, uma conta de banco junto, tudo no mesmo aplicativo. Então, lá também você consegue E pagamento em espécie, nada mais. Bem difícil. Até você vai... Eu fui... Na região ali onde fica o hub. E tem vários restaurantes bem meio que locais, assim, sabe? Como se fosse um bufezinho de esquina. E de um pessoal que é um pouco mais, assim, é realmente mais pobre. E aí essa galera também não recebe dinheiro. Eles colam na parede meio que um QR Code. E aí você vai lá e escaneia e paga. E eles nem te cobram. Eles meio que, o que tu quer? Aí tu pede lá um negócio, tu senta na mesa, eles nem te cobram. Aí você vai lá, eventualmente, antes de sair do estabelecimento, tu paga e aí vai embora. Então meio que... pela confiança mesmo. É bem pela confiança, assim. E é baratinho. Então Sim. o pessoal só deixa ali. Você falou que esses restaurantes aí ficam nos hubs, né? Sim. Então conta aí pra gente o que você foi fazer na China, o que são esses hubs. Até só para contextualizar aqui, pessoal, o Felipe falou muito bem a cidade que ele teve, porque ele fala mandarim perfeitamente. Fala brasileirado. Eu vou abrasileirar. O famoso hub que foi o de Zhengzhou. A gente sabe, quem é do mercado sabe que em Guangzhou ali tá a parte principalmente de frango, né, Felipe? Suíno e frango. Frango, suíno forte. bastante. E nessa cidade lá, nessa região que tu teve,
É frango, é suíno, é bovino? O que que tu encontrou lá, assim, de diferente? Lá a região é especificamente mais pro norte, então eles têm uma coisa muito mais forte pela carne bovina. Então a região, até eles dizem, do que eu conversei ali com o pessoal, dos clientes, eles falaram, ó, cerca de 70% a 80% de toda a distribuição de carne bovina é ali a partir da cidade de Zhengzhou. Então, realmente, ela é muito mais forte em carne bovina. Isso não quer dizer que não tenha suína, não tenha carne de frango ou não tenha até outras coisas. Até o próprio hub, o que eu encontrei lá, na verdade, são 3 hubs diferentes, cada em uma região um pouco diferente da cidade. Mas... Longe um do outro? 2 deles são mais ou menos perto e um deles fica bem longe da cidade, fica cerca de 1 hora da cidade, assim. Na verdade, até os outros 2, eles ficam aproximadamente 1 hora de distância, só que o outro ele fica na outra direção contrária. Então fica meio que... Não é muito mão, assim, tu conseguir visitar os 3 no mesmo dia. Mas assim, cada um deles tem as mesmas especializações de estar mais focado na carne bovina, só que em alguns deles você vai encontrar um pouco mais de fruta, um pouco mais de frutos do mar, um pouco mais de coisas variadas até. Então cada um deles não é especificamente, aqui só tem isso. Não. Tem isso como foco, mas tem todas essas outras coisas também. Legal. Boa. E tu já teve em Guangzhou algumas vezes, né? Sim. Diferença de negociação com aquele pessoal de lá, com o pessoal de cima, de conversa, de estilo de negócios, ou é basicamente sentiu a mesma coisa? Eu acho que uma das coisas que eu senti mais foi dialeto. Porque em Cantão eles falam cantonês. Lá em Zhengzhou eles falam dialeto da região deles ali de Henan. E eu senti bastante que muita gente não conseguia nem falar o chinês padrão, que eles chamam de Putonghua. Muita gente só conseguia se comunicar pelo dialeto ou uma mistura entre dialeto e o mandarim normal. Então ficava um pouco mais confuso. Mas fora isso, assim, sentava pra negociar, pra conversar, pra conhecer eles, ou até, enfim, pra sair, pra beber e todas as coisas, são tudo igual. Essas coisas eu acho muito semelhantes. Você chega lá, você senta na mesa de chá, né? De chá. Todo mundo que tá meio que acostumado com isso, eles têm aquela mesa suntuosa de chá deles, eles fazem um chazinho, colocam ali pra tu beber e te oferecem um cigarrinho. Esse é o... Fumou? Eu preciso estar um pouquinho bêbado assim pra dar uma fumadinha, assim. A juventude, sabe, das coisas. Ali na hora não, mas... Um pouquinho bêbado, aí eu vou. E como é que é a cultura deles lá também? Que você falou, eles te receberam de uma maneira, o dialeto, né? Mas a cultura deles é diferente de outros lugares da China. Acho que tem algumas coisas bem específicas que são... Quem conhece um pouco mais a cultura chinesa vai perceber. Então, por exemplo, quando você tá em Cantão ou em outras regiões da China, em Xangai... Você vai perceber que quando eles vão te cumprimentar, ou meio que falar oi, tudo bem, e depois se despedir, tem meio que algumas palavras padrões que eles usam. E especificamente nessa cidade que eu fui, eles têm uma forma de se despedir que é um pouco diferente, que é mais comum de cidades mais do interior. Eu lembro muito bem, quando eu tava no intercâmbio, eu fui na cidade de Chengdu, que é uma cidade um pouco mais do interior, que é a cidade dos pandas, isso. E lá eles dizem que é uma cidade grande também, é uma cidade super desenvolvida. É que na China tudo é grande, né? Na verdade, as cidades são gigantes. Eu não sei, eu não pesquisei aqui, mas a cidade que tu teve, provavelmente mais de 5 milhões de habitantes, talvez. Com certeza. Então, a gente fala com cidade... O Felipe falou interior da China... Interior da China é a partir de 5 milhões de pessoas, entendeu? Então são outras dimensões a escala é diferente. Com certeza. E aí, quando eu fui ver essa coisa de como eles se despediam, me lembrou muito a cidade de Chengdu. Porque lá em Chengdu, eles, quando dão tchau, eles falam ande devagar. Então, em vez de dar tchau pra você, eles falam ande devagar. Meio que no sentido de, te cuida, fica bem. E esse é um tipo de coisa que você está em Xangai e você se despede da pessoa, ninguém vai te falar ande devagar. Porque lá você tá num ritmo muito mais frenético de trabalho. Enquanto que você tá no interior, tem muito mais essa questão de você levar a vida no ritmo dela. Então, a maior parte das reuniões que eu participei, o pessoal, antes de se despedir, falava manzou.
Que é, anda devagar, te cuida. Interessante. Então é uma coisa que é específico da região, eu diria, assim. São coisas, detalhes, assim, mas que fazem um pouco de diferença para entender como que é o dia a dia, a vida das pessoas ali. Legal. E lá é mais a parte do bovino mesmo? Que Sim. você foi visitar? Tem... Os clientes estão como naquele padrão em volta de uma cold store gigante do governo, um do lado do outro, ou é uma coisa que é uma diferença de logística, de visita e tudo mais? Que a gente costuma ir nas câmeras frias lá, de Guangzhou, por exemplo, tem aquelas câmeras frias do governo lá e tá todos os prédios, tá todos os importadores nas lojinhas, né? Um do lado do outro. Um do lado do outro. É Uma empresa do lado, uma porta cada empresa, né? É assim lá também? É diferente? É a mesma coisa. Se não idêntico, é muito semelhante. E assim, nos 3 hubs que eu fui, sempre tinha meio que um cold storage, ou um grupo de cold storages, no mesmo local, e ao redor dele construído várias lojinhas, várias meio que salas onde o pessoal ficava. Só que eu acho que a maior diferença é que, pessoalmente, eu achei muito organizado. Eu achei assim, tem um cold storage aqui, e ao redor, todas as lojinhas e os estabelecimentos onde ficava o pessoal, um do ladinho do outro, bem organizado, bem assim, meio que quadradinho. Sim. E até fora isso, o maior hub que tem lá, que é o Ulyogan, eles construíram fora do cold storage as lojinhas. E aí, meio que num complexo de prédios em separado, eles colocaram todos os estabelecimentos. Então, fica meio que bem mais organizado, porque aqui é a área dos cold storage, e aqui é a área onde ficam os importadores, distribuidores, clientes que ficam ali. Então, é a mesma dinâmica, só que talvez um pouco mais organizada. Então, facilita para quem tá indo lá visitar, conhecer, porque aí é aqui e aqui. Tá bem separado. E você viu muitos produtos lá brasileiros ou de marcas que a gente conhece também de outros lugares do mundo? Bastante produto brasileiro. Entrou no cold storage também. Entrei no cold storage e, nossa, o pessoal trabalhando a mil ali, não parava. Era muita gente trabalhando, muita gente ali parava para almoçar ali do lado mesmo, no mesmo complexo do cold storage. O pessoal sentava ali na bancadinha, do lado tinha meio que como se fossem uns food trucks. Aí o pessoal comia rapidinho ali e já voltava para trabalhar. E produto brasileiro cheio, né? Você via produto brasileiro, produto uruguaio, produto argentino. Então eu consegui ver bastante ali das marcas que conseguem andar ali. Mas uma coisa que eu percebi foi não só produto brasileiro. O que me chamou mais atenção, fora ver os produtos brasileiros, que eu acho que é uma coisa que, pra quem tá no mercado, já tá um pouco acostumado de ver, produto brasileiro aqui, produto uruguaio ali, produto de outros países ali. Uma coisa que me chamou a atenção foi ver a quantidade de produto nacional que tinha lá. Produto só chinês. Então eu via lá cheio de gente com caixa de frango da China, cheio de caixa com produto nacional de bovino chinês. Então aparecia bastante, até nos próprios... nos stands dos clientes ali, eles também guardam dentro do... meio que um frigobarzinho que eles têm. E aí eles mostram meio que as marcas que eles têm. Vários deles, assim, cheio de produto chinês. Então uma coisa que eu vi, assim, que fiquei bastante intrigado foi realmente a quantidade de produto nacional que eles estão meio que trabalhando em cima. Acho que a gente já pode entrar no negócio de mercado, mesmo falar de mercado. Sim. E você já pode continuar essa questão da China, que a gente até vem falando na Prisma um pouco sobre isso, né? Sobre a tendência das exportações, tanto brasileiras para lá, mas as importações chinesas, né? O que se eles vão importar, se a tendência maior é para produto nacional, né? Como é que tá? Não sei se queria fazer uma outra pergunta também. Numa das nossas conversas lá em cima, até ouvi de rabo de ouvido ali, que tu comentou que as câmeras frias não estão mais lotadas como antigamente, ou foi alguma coisa assim? Sim, sim. Isso daí deve refletir na situação de mercado, alguma coisa tem a ver? O que explica um pouquinho melhor. Assim, pelo que eu senti, muitas das pessoas que eu visitei, que eu conversei, eles falaram, a gente não tem tanta demanda hoje quanto a gente já teve nos últimos anos. As coisas não estão andando tão rápido assim, você compra, demora um pouco mais para mexer. E não só isso, como a economia não tá andando muito. Eu acho que todo mundo fala lá que desde o Covid, o Covid meio que deu uma força pro mercado. Naquela época eles trabalhavam bastante, vendiam muito, meio que tinha meio que uma ansiedade de querer comprar, de estocar produto. E isso movimentou muito o mercado chinês até meados de 2022, 2023. E a partir de 2023, quando a China começou a meio que aliviar as coisas com o Covid,
deu um baque na economia de sentir, tá, qual que é a situação real de como tá a economia chinesa. E percebeu-se que a população não estava mais tão afim de gastar, de ir para restaurante, de comer fora. Acho que essa foi a principal mudança, né? Porque eu me lembro que quando eu ia, as ruas sempre lotadas, restaurantes lotados. E a última vez que fui foi para Hong Kong, não foi para China, mas os restaurantes vazios, pouca gente, que não é usual. Então acho que foi uma mudança bem expressiva do hábito deles, né? Foi até uma coisa engraçada que um dos meus clientes falou, foi assim... uns anos atrás, todos os clientes aqui, todo o nosso pessoal, o povo chinês, a gente comia no restaurante toda hora. A gente ia ali no KFC, a gente ia ali nas redes de restaurante, no McDonald's, e a gente comia pra caramba. Agora o que acontece? Ele vai ali na esquina, paga 8 yuan, come do mais barato e come pouco ainda. Então meio que tem essa diferença de ir em rede, comer em restaurante, meio que um banquete mais suntuoso, e agora eu me viro ali, como ali na esquina, o que der, e vou embora. Os hábitos mudaram, né, eu acho, muito nos últimos anos. Acho que eles meio que perceberam, ou meio que deu esse baque de o que pode acontecer quando dá uma crise. E aí eles já meio que, a situação mudou um pouco, eu não posso gastar tanto quanto eu gastava, e o pessoal já fica um pouco mais com medo, né? Então uma coisa que eu senti muito medo foi isso. Eles... tem reduzido um pouco essa compra no sentido de estar um pouco mais receoso em relação ao futuro, né? Só que mais focado neles, né? Também. Mais focado no mercado doméstico. Até essa coisa que eu falei, tá vendo bastante marca nacional. Sim. É isso também. Eles estão focados também em comprar nacionalmente, o que é mais barato, o que é mais seguro. Então tem essa preocupação. Mas é claro, a gente consegue ver os números e a carne bovina brasileira segue sendo muito forte, segue sendo o carro-chefe, assim, de exportação brasileira. Então isso é uma coisa que a China, por não ter um plantel nacional de produção, eles não vão conseguir suprir isso. Então isso, pelo menos pelos próximos anos, tá garantido, assim, pro mercado brasileiro conseguir continuar fazendo, né? Um pouco diferente do que foi... Essa também faz parte da mudança de cultura, que a gente lembra que alguns anos atrás, não sei se muitos, mas... as miudezas eram consumidas muito forte na China, e hoje a gente percebe eles já comprando muita carne nobre, na verdade, né? Então, acredito que seja a cultura, talvez o chinês esteja saindo mais para viajar, para morar fora, quando retornam tem um outro paladar, uma coisa mais elaborada, um filé, um vazio, alguma coisa assim, e apesar dos miúdos ainda serem muito fortes lá, já está começando essa... Então, qualquer coisa que desperte um pouquinho na China, pelo volume de pessoas, de gente que tem lá, já é um estouro de compras, né? Então, o Brasil se beneficiou disso nos últimos anos. Agora, deu uma arrefecida, mas vamos ver como é que vai seguir agora, daqui para frente, né? Sim. A gente vê que a carne bovina brasileira segue forte, né? Eu acho que vai seguir forte, porque realmente, a China não vai conseguir... elevar a produção local deles nos próximos anos até... Não tão rápido, Não tão rápido quanto, por exemplo, foi com a carne suína. A carne suína, a gente lembra bem, na época dos anos 2020, 2019, eles estavam sofrendo bastante com a questão da peste suína. E de uns anos para cá, eles conseguiram conter a peste e totalmente a produção nacional voltou com força e hoje a importação reduziu drasticamente. Muito. Que é o caso que a gente consegue ver dos produtores suínos do Brasil, que estão meio que mudando um pouco o foco, né? De exportação, saindo da China e indo mais para os outros países. Diversificando mais outros mercados, né? A gente vê que hoje a China já foi o carro-chefe, né? Acho que hoje, pelo menos para o suíno, não é mais, né? Que não é a situação do bovino. E o frango, como que você viu lá? O frango, eu vejo que eles têm uma produção nacional muito forte também. Tanto que a maior parte das marcas que eu vi eram marcas de produção de frango. Tanto que vários dos meus clientes falaram que... eu também posso exportar os nossos produtos de frango para você, se você quiser. Então, tem marcas bastante fortes na China que também trabalham com exportação de frango. E justamente por isso a gente vê que são produtos muito específicos que o Brasil e os outros países do mundo têm exportado de frango para a China. Então, é o que a gente sabe, né? É o pezinho de frango, é a pata, é o meio da asa. São produtos que realmente lá eles têm um volume que não consegue suprir nacionalmente, eles têm que importar. Então, esses produtos meio que têm uma certa estabilidade, até eu diria, de demanda. Que eles vão continuar tendo essa demanda, porque
cada frango tem 2 pés, né? Então não tem muito que sair disso, né? Haja frango no mundo. Haja frango. Ah, legal. Boa. E o que você vê, assim, de oportunidades dessa tua viagem e de desafios? Eu acho que uma das coisas que eu percebi é que cada vez mais pessoas têm se aventurado para a China. De tentar entender o que é essa coisa. O que é esse Tentar abrir país. esse mundo que é meio fechado, né, pro exterior, assim. Exato. E eu, pessoalmente, como eu tava falando, eu cheguei lá e muitas pessoas não falavam nem chinês. Então, um desafio, não só para mim, mas para todas as empresas que trabalham internacionalmente, é justamente esse. Você contrata pessoas que têm que falar mandarim. Já é uma coisa que tá muito em voga hoje em dia. Sim. Só que você chega lá e... Tá, mas o mandarim não é só o mandarim. O mandarim é uma língua que todos deveriam falar lá, mas eles falam todos os outros dialetos também. Como que você lida com isso? Como você lida com essas diferenças culturais? Então, acho que um desafio para todos é essa questão de entender realmente como que é essa cultura chinesa, de como é lidar com isso. Não tentar ser pego de surpresa, né? Assim, chegar mais preparado, talvez. Exato. E isso também, eu falei, eu cheguei lá, eu tava sem internet, não sabia como é que fazer, como é que eu resolvo aquilo. Mas isso aí, acho que só a experiência também pra ajudar. Isso é um problema que eu acho que até eu, que já fui lá, já perdi a conta de vezes que eu já fui pra China, fui pego desprevenido. Então, acho que outro desafio que eu posso dizer que tá muito assim, um desafio crescente, é essa questão de como a China tem virado, nos anos pra cá, um país um pouco mais fechado. Por exemplo, eu lembro quando a primeira vez que eu fui pra China, eu conseguia acessar vários sites que hoje são bloqueados. E não só isso, como, assim, uma questão do dia a dia, assim, andar na rua, de fazer as tarefas do dia a dia. Tudo hoje eu sinto que está muito mais Controlado. Controlado. tem muito mais um controle, tem meio que Tem muita uma questão vigilância. econômica e política envolvida também, né? São muitas tensões e muito controle mesmo, de querer o controle, né? Assumir. Exato. Porque até a forma de governo que eles têm lá é um pouco mais... Um pouco não, acho que é autoritária. Então, nesse sentido, acaba que é diferente de como a gente vive no nosso dia a dia. Não só no Brasil, mas em muitos outros países. E acaba que muitas vezes é um choque para quem chega lá. E não só um choque na questão de ver isso, mas de sentir em o que você pode ou não pode fazer que você geralmente fazia, sabe? Então, essas atividades eu acho que vão acabar sendo um desafio e vão acabar sendo cada vez mais um desafio para o mundo e para a própria China. Sim. Porque a gente vê a comunidade internacional, Estados Unidos, Europa, pressionando, falando, China, se continuar sendo assim não democrático, como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer? E a China tem todo um próprio modo de ser, que muitas vezes as pessoas não compreendem. E aí fica esse entrave entre China e meio que o Ocidente brigando entre si para dizer quem que tem razão. É assim que é certo ou assim que é certo? Não, esse é o modo de cada um de ser. Mas em meio a tantos desafios, você consegue ver, assim, oportunidades que o mercado apresenta pra gente? Eu acho que a China ainda pela população que eles têm, é um mercado que tem muito o que oferecer. Tem muito o que oferecer. Seja para comprar, seja para vender. Ainda mais a gente que compra do mundo inteiro, vende pro mundo inteiro, né? A China, com certeza, é um dos maiores... É um dos principais protagonistas... É o protagonista do mercado, né? Exato. Então, eu acho que vai manter tendo essa oportunidade de negócio com a China, seja com as proteínas animais, especialmente a bovina, seja com outras coisas. Porque o que eu vejo muito hoje é a China muito mais tech. A China avançando tecnologicamente, talvez até em algumas frentes, muito mais rápido do que Estados Unidos, muito mais rápido do que Japão. A gente tá vendo essas guerras aí, né? Sendo divulgadas de tecnologia, quem tem o melhor programa. Exato. E aí fica isso. Buenas, excelente. Boa conversa. Tem mais uma última pergunta. Uma última pergunta? Uma última pergunta. Imagina se a Júlia não ia ter mais uma última pergunta. Como é que tá o fuso horário aí? Eu sei que essa semana tá difícil ali no escritório. O homem acorda, chega um dia dormindo, no outro acelerado. Tá difícil. Eu tô acordando... Esse eu acho que é o maior desafio. Tu volta da viagem, você tá todo virado da vez. Você acorda às 5 da manhã, você... não consegue acordar de manhã, daí você fica com insônia, depois você tá com muito sono.
É difícil. Mais uma semaninha pra A recuperar. parte boa é que tem o carnaval agora, que não precisa dormir 4 dias. É só festar, né? Só ter, Um é só atrás do outro. Já emenda. pega a festa direto e quando voltar já volta bem. É. Então tá, é isso aí, Agora né? sim. Agora sim. Agora pode finalizar aí, Antônio. Vou deixar A gente contigo. não combinou, porque eu achei que eu ia encerrar, mas Vai, agora tu vai. vai encerrar. Pode ser, fica à vontade. Faça as vezes da casa. Então tá bom. Pessoal, obrigada por estarem aqui, por assistirem mais um podcast. E fiquem aí que a gente vai ter um 5º podcast logo, logo. Obrigada, Felipe. Valeu, e Antônio. pessoal. Muito Até a obrigado, próxima. senhores.